Fala pessoal, tudo bem? Esse é o Estogel, sou o professor Horácio Ferraz e o assunto da aula de hoje é Grécia, civilizações clássicas, né? Vamos falar um pouquinho da Grécia Antiga, já mostrando para vocês aí um mapinha da Península Balcânica, né? O sul da Europa, onde esses povos vão se desenvolver, vão se expandir, colonizando todo o mar Mediterrâneo, né? Então, eles estavam situados originalmente na Península Balcânica, nas ilhas do Mar Egeu, na costa da Ásia Menor, Turquia, né? No sul da Itália, né? A Magna Grécia, e na região do Mar Negro e em outros pontos, às margens do Mar Mediterrâneo, assim como os fenícios, os gregos vão conquistar e colonizar todo o Mar Mediterrâneo, né? Formados basicamente por 4 povos, é muito importante você lembrar de cada um deles: os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios. Esses povos, essas misturas, né, de povos indo-europeus, esses povos produziram muito conhecimento ligado à matemática, à navegação, astronomia, e futuramente eles vão também desenvolver filosofia e a democracia. Os povos anteriores aos gregos são os cretenses, né, que habitavam nas ilhas da região. A maior ilha da Grécia é a ilha de Creta. E anteriores à civilização grega, então, viveram os povos que nós chamamos de povos creto-micênicos, né? Esse período é conhecido como período pré-homérico, né? Antes dos livros, né? Antes da história homérica dos gregos. E é importante você entender que a civilização de Creta e de Micenas, eles eram povos que estabeleceram comércio em toda essa região, povos que viveram em templos, né, em palácios, o Palácio de Knossos, ainda existem ruínas deles. Esses povos desenvolveram um sistema de escrita conhecido como Linear A, que não foi decifrado ainda pelos arqueólogos, né? Então, antes dos gregos, nós temos aí a civilização de Creta e a civilização de Micenas, que vai ser invadida pelos dórios e vai acabar desaparecendo. Bom, o segundo período que nós estamos estudando aqui, né, o período pré-homérico é o primeiro, creto-micênico, e agora o período homérico, né, que vai aí de 1200 até o ano de 800 a.C. Esses povos não deixaram muita coisa em termos de vestígio arqueológico e outros documentos. Nós temos dois documentos importantes, que são documentos literários, né, ligados à literatura, que são os livros do poeta Homero, Ilíada, né, que narra a Guerra de Troia, e Odisseia, que narra o retorno do herói Ulisses para Ítaca, a sua terra na Grécia. Esses dois livros são muito importantes porque eles remontam a cultura dessa civilização, as principais características econômicas, religiosas, né, a questão das leis, de como que eles organizavam o seu sistema de leis, né? E o que você precisa entender? Esse período homérico é um período em que os dórios invadiram e destruíram a civilização creto-micênica. Então, toda a cultura, todo o comércio, né, entre as ilhas do Mar Mediterrâneo, Mar Egeu, das costas da Ásia Menor, foi reduzido a quase nada, né? Essas civilizações vão acabar se tornando fixas nos lotes de terra e vão se dividir em clãs familiares, né? Um outro documento histórico-literário que é muito importante para você entender como que funcionava a vida desses gregos é o Trabalho e os Dias, do Hesíodo, né? Que há importantes dados sobre os costumes e a concepção de justiça dos gregos. Por volta de 1150 a.C., é sabido que os povos dórios, vindos do norte, aí, né, vindos possivelmente do norte da Europa, eles invadiram essa região e essa sociedade então passou a ficar organizada em clãs familiares, chefiados por proprietários de terra, que eram chamados de paterfamilias, né? E disso deriva um nome que nós chamamos de genus, que é essa propriedade, né? O lote de terra, essa fazenda, que pode ter aí 4.000, 6.000 metros, né, quadrados de extensão, e cada fazenda era chefiada pelo paterfamilias, que seria aí o pai, né, o homem mais velho. Essa sociedade, ela tinha uma organização coletiva, a propriedade e produção eram coletivas.
Mas à medida em que o tempo vai passando, vai se organizando uma aristocracia, a princípio guerreira. Os paterfamilias eram proprietários das armas, dos escravos domésticos, e eles constituíam então uma aristocracia guerreira. O poder político e religioso estava sempre nas mãos dos chefes dos clãs, ou seja, dos paterfamilias. Essa religião é uma religião politeísta, eles adoram algumas divindades, algumas imagens, né? E esses deuses são territoriais, cada região tem aí um ou vários deuses específicos, né? E existia um rei primitivo que ficou conhecido como Basileu, né? Que exercia a liderança sobre a aristocracia guerreira. É importante você entender que o período pré-homérico, as civilizações creto-micênicas viviam em palácios. A civilização homérica viviam em clãs e eram basicamente agricultores e guerreiros. Com o passar dos anos do período homérico, né, 1200 até 800 a.C., a gente vai caminhar para aquilo que vai se configurar no período arcaico, que é a formação de uma aristocracia que vai ficando cada vez mais importante à medida em que as famílias se casam, né, se juntam, e à medida em que muitos paterfamílias vão se tornando mais importantes em termos militares e econômicos. Até que nós chegamos no terceiro período do estudo aqui da Grécia, que é o período arcaico, que vai aí de 800 a 600 anos antes de Cristo. Esse é um período muito importante, porque é nesse período que surgem as primeiras cidades-estados gregas, né? Surge a monarquia, né? A monarquia primitiva. Alguns paterfamílias vão se tornando aristocratas, né? Que nós chamamos também de eupátridas. E eles vão dão origem à polis, né? O que seria a polis grega, né? Muitos alunos confundem, não conseguem entender muito bem o significado real de polis. Polis seria um centro urbano que controla política e economicamente as terras e as aldeias vizinhas, né? Então não é uma cidade como nós pensamos hoje, mas é um núcleo urbano que vai ter um centro político, que vai ter um centro religioso, e que os mais bem-nascidos aí, né? A aristocracia, que significa aí o governo dos melhores, eles vão controlar as terras e as aldeias vizinhas. Quem vai controlar, né? Esses reis primitivos, que vão receber um nome específico, que seria aí os eupátridas, né? Que vão ser esses antigos paterfamílias fortalecidos, enriquecidos e que passam a dominar uma grande quantidade de terras. Algo que eu não expliquei no período homérico é que quando os dórios invadem a Grécia, por volta do ano 1150 a.C., há uma diáspora dos povos gregos, ou seja, muitos povos que estavam ali situados na Grécia são obrigados a se retirar dali, fogem, né, por conta da invasão dória, e vão colonizar outros territórios às margens do mar Mediterrâneo, como o sul da Itália, que vai ficar conhecido como Magna Grécia, o sul da Península Ibérica, o norte da África, as costas aí da Ásia Menor. Então, diáspora é quando um povo se dispersa, né? Acaba tendo que fugir e se dispersa da sua região original, indo para outros territórios distantes do seu inicial. No período arcaico, isso também vai acontecer, né? Até a formação das polis e a Grécia clássica, muitos povos vão acabar ficando empobrecidos, vão perder suas terras, vão acabar passando por situações aí de miséria, pobreza, e vão fugir em busca de melhores condições de vida, o que caracteriza então a segunda diáspora grega, né? O segundo momento em que a cultura grega, em que os povos gregos são espalhados para outros territórios às margens do mar Mediterrâneo. Continuando, nós temos uma configuração para a polis. A Acrópole, ela é o núcleo da polis, né? A Acrópole normalmente fica nas regiões, nas colinas, nos lugares mais altos da cidade. E é dali que os aristocratas, que os eupátridas, vão controlar toda a economia, a sociedade, etc. e tal. E a ágora seria a parte baixa da polis, né? Seria as regiões, então, das planícies férteis, onde se desenvolve a agricultura, né? O trabalho escravo. O trabalho escravo começa, de uma certa forma, com menos importância, à medida em que a Grécia vai se consolidando e vão surgindo aproximadamente 150 cidades-estados na Grécia inteira. A escravidão ela vai se intensificando, ela vai se tornando um modelo sistêmico da economia grega, né? A escravidão ela vai ser o grande
carro-chefe, o grande motor econômico tanto da Grécia quanto de Roma. Na próxima aula que a gente vai estudar o Império Romano, vocês vão perceber que a escravidão ela foi o carro-chefe aí para todo o poderio desses povos. O poder era descentralizado, né? Ou seja, cada cidade-estado grega tinha o seu próprio chefe, as polis eram cidades-estados, a cultura, a religião, o idioma, né? É um fator aglutinador e o poder é exercido pelo arcontado, né? O que seria o arconte, né? É um legislador, é alguém muito importante, normalmente um grande proprietário de terras, que com o apoio do exército, com o apoio das classes médias, ele vai formar aí a aristocracia e ele vai tomar as decisões em termos administrativos, jurídicos, militares, religiosos e etc. Vai haver o surgimento de uma camada social, né, de comerciantes. Atenas vai ser a principal cidade em termos de comércio marítimo, né, e muito forte economicamente. O modo de produção passa a ser escravista, como eu já expliquei. Os escravos vão trabalhar no campo e os políticos, né, os aristocratas, os filósofos vão viver na polis, né, na Acrópole. Vão haver, né, reformas políticas que vão implantar a democracia, né, esse sistema de governo em que o povo, em que os cidadãos podem participar, votar, né, e dar as suas opiniões. Um arconte, né, um legislador chamado Drácon, no ano de 621 a.C., ele é o criador das primeiras leis escritas da Grécia Antiga. E pode parecer que não é tão importante, mas os eupátridas, a aristocracia, fazia o que bem entendia, porque não existia um código de leis escritas. À medida em que Drácon cria as leis escritas, o monopólio das leis, o monopólio do controle jurídico é perdido, e aí mais cidadãos, mais pessoas podem discutir o que é certo e o que é errado na Grécia Antiga. Um segundo legislador importante seria o Solon, né? Ele vai criar pela primeira vez o conceito de herança, ou seja, a transferência de propriedades privadas do pai para o filho, né? Então, acabando com as disputas por terra, então vai se criar aí documentos que vão gerar o que nós chamamos hoje de direito de propriedade privada, e o fim da escravidão por dívidas, porque como nós já explicamos nas aulas passadas de Mesopotâmia, fenícios, hebreus, existiam duas formas de um homem se tornar escravo, né? Ou uma mulher. Ou ele era capturado numa guerra, ou ele ficava devendo e não pagava, e aí se tornava escravo por dívidas. A escravidão por dívidas vai ser abolida através das leis criadas por Solon, né? Em 594 a.C. E ele também cria o sistema monetário, né? Valores subjetivos, o dinheiro, o uso, né, de dinheiro, de moedas, pesos e medidas e um padrão monetário para a Grécia Antiga. Isso é muito importante para o comércio, né? A participação política era restrita, né? Somente homens livres, nascidos na cidade, podiam participar da democracia grega. Então, sai dessa aula sabendo que a democracia grega era uma democracia muito limitada. Estrangeiros, escravos, mulheres não eram considerados cidadãos e não participavam da política. E também era uma democracia censitária. Obviamente, os homens mais ricos sempre tiveram mais privilégios nessa sociedade. Os homens pobres, né, os cidadãos com menor poder aquisitivo, obviamente sempre eram vencidos nas assembleias e banidos aí por força militar, coisas desse tipo, né? As principais cidades da Grécia Antiga foram, obviamente, Atenas e Esparta. Atenas pela economia, pela filosofia, pela democracia, etc. e tal, e Esparta porque era uma cidade, um estado extremamente militarizado, com grande organização militar, um poder militar sem precedentes, né? Continuando, Atenas institui a democracia, o comércio marítimo muito forte, vai haver uma evolução política que nós já estudamos, né? E tensões sociais vão dar origem a um governo temporário, que era o governo dos tiranos, né? Por exemplo, quando surgia por algum período guerras civis na Grécia Antiga, esses tiranos, que eram esses grandes aristocratas, eles passavam por cima das leis com o apoio popular. Então eles faziam ali alguma troca de favores e com o apoio popular eles passavam por cima das leis criadas por Drácon, né, por Solon, e governavam temporariamente.
Clístenes é o legislador, o governador que vai instituir a democracia em Atenas. Democracia vem do grego poder do povo, governo do povo, né? Entenda povo como homem nascido na cidade, né? As mulheres não podiam participar, estrangeiros e escravos também não. Qual é a divisão social da Grécia Antiga? O cidadão, né, nascido na cidade, filho de pai e mãe nascido na cidade. Os metecos, que eram estrangeiros, comerciantes estrangeiros que não tinham direitos políticos, e os escravos, que também não tinham direitos políticos, e também não incluíam mulheres. Esparta. Esparta se originou na região da Lacônia, no Peloponeso, sul da Grécia, né? Fundada pelos dórios, né? Então, os dórios eram grandes guerreiros. Obviamente, Esparta também se torna uma cidade muito importante na questão militar. As terras eram distribuídas pela aristocracia. Esparta era uma cidade-estado muito injusta em termos de democracia, de cidadania. Os escravos, que eram chamados de ilotas, pertenciam ao Estado, né? Os periecos eram artesãos e camponeses que também não tinham direitos políticos. Estavam sendo sempre explorados aí pelos grandes proprietários, pelos aristocratas espartanos. O sistema de leis é um sistema de leis herdado de um lendário, né, homem chamado Licurgo, né, as leis licurgas, né? Esse personagem, ele aparecia de tempo em tempo e fazia ali alguma mudança nas leis, e as leis eram basicamente para atender as classes mais abastadas de Esparta, ou seja, a aristocracia. A educação espartana, ao contrário de Atenas, que era uma educação muito ampla, né, voltada às artes, à filosofia, à matemática, aos esportes e tal, a educação espartana era uma educação militar. As crianças, a partir de 7 anos, já eram tuteladas aí pelo Estado e eram educadas para se tornarem soldados, guerreiros, né? Ao contrário de Atenas, as mulheres eram valorizadas em Esparta, chegavam a herdar propriedades, bens, tomavam decisões quando os homens estavam em guerra. E a economia de Esparta é uma economia muito agrícola, né? Muito voltada somente para a agricultura. Esparta é uma cidade-estado bem fechada, ela não está muito interessada em contatos externos, né? É uma organização política aristocrática, ou seja, o domínio sempre dos grandes proprietários de terra, etc. e tal. Esparta sempre teve uma rivalidade muito grande com Atenas. Vocês vão ver que vai haver uma guerra entre as ligas criadas por Atenas e Esparta que vão acabar enfraquecendo a Grécia. As guerras médicas, né? Os persas também eram chamados de medos e houve um avanço persa muito grande por volta aí do século 6 e 5 a.C. Os persas eram o maior império da Antiguidade Oriental, eles estavam em franca expansão e a Grécia tornou-se alvo do imperialismo persa. As polis gregas criaram uma liga militar de defesa chamada Liga de Delos, que tinha como liderança a cidade de Atenas, que era a cidade mais rica, mais próspera, e os persas do outro lado, então, como um povo invasor. Os gregos venceram as 3 batalhas, né? Os três confrontos foram com vitória dos gregos. E após a vitória da Grécia, Atenas acaba se tornando uma cidade muito importante e ela começa a querer agir de forma imperialista, de forma a exercer poder sobre as demais cidades-estados gregas, e isso vai gerar uma nova guerra, que é a Guerra do Peloponeso, né? O prestígio ateniense sob o governo de Péricles. Péricles é o legislador ateniense que marca o esplendor, né, de Atenas, onde há um aumento gigantesco do número de escravos, há um esplendor cultural, a arquitetura, a escultura e a filosofia, e, obviamente, a economia de Atenas chega no seu momento maior de expansão. Esparta, incomodada com o imperialismo de Atenas, cria uma liga chamada Liga do Peloponeso, ao sul da Grécia, e vai entrar em confronto com Atenas, né? E vai vencer Atenas, né? A Guerra do Peloponeso, vitória de Esparta, porém Esparta também sai enfraquecida e desorganizada dessa guerra. Por volta aí do século IV a.C., vai haver um esgotamento, né, das cidades-estados gregas. Essas guerras sucessivas enfraqueceram as cidades-estados e vai abrir espaço para os bárbaros, né, ao norte da Grécia, para
para a região da Macedônia, fazer uma intervenção militar. O rei Filipe, né, vai acabar invadindo a Grécia e subjugando a Grécia. Ele, após a sua morte, o seu filho, Alexandre Magno, Alexandre o Grande, vai dominar a Grécia e vai expandir o território, criando aí um império macedônico, né? O império, lembrando, é o domínio de uma cidade sobre várias outras cidades. Preservando e difundindo elementos da cultura grega com a cultura oriental. A importância de Alexandre o Grande é enorme, né? Ele contribui para a difusão e mistura da cultura ocidental do homem grego, a filosofia, a democracia, né, e tantas outras importâncias artísticas, né, com a cultura árabe, com a cultura oriental do Egito, da Mesopotâmia e de outros povos. Então, há uma contribuição enorme, porque inúmeras bibliotecas serão criadas, fundadas, intelectuais, cientistas do mundo antigo da época se juntavam no mesmo projeto, né, de difundir essa cultura que ficou conhecida como cultura helenística. Por isso, o período macedônico, o período de Alexandre o Grande, é chamado de período helenístico, né? E aí fica a dica, né? Importante legado cultural. A cultura grega mais a cultura oriental dá origem à cultura helenística, né? E é importante você entender que Alexandre morre aos 33 anos de idade e o império dele é dividido por 3 dos seus generais, né? O Egito fica sendo aí um império ptolomaico, né? Que vai acabar com a expansão romana. E esse período é um período que vai desorganizar o Egito, né? Vai gerar uma pobreza enorme, porque vai haver uma disputa de vários povos dentro do Antigo Egito. As dinastias faraônicas entraram em completa decadência, e o Egito passa por um momento difícil nesse período, até que em 31 a.C. é totalmente dominado pelos romanos, né? O legado dos gregos são os Jogos Olímpicos, né, as Olimpíadas, a religião antropomórfica, né, de que os deuses são muito parecidos com os homens, né, a filosofia, que vai dar impulso a uma infinidade de ciências e estudos científicos, e os grandes filósofos, né, as grandes mentes, né, do mundo greco-romano, Sócrates, Platão e Aristóteles, que são aí a base para o pensamento científico moderno, né, em especial aqui o Aristóteles, né, o pensamento político, o pensamento filosófico e científico. Para terminar essa aula, eu gostaria de mostrar para vocês como que se organizava então essa polis grega, né? A parte alta seria a Acrópole, né, onde fica toda a organização social regida pela aristocracia, e a parte baixa seria a Ágora, né? Seriam as planícies férteis, as regiões aí de produção agrícola, trabalho escravo, comércio, etc. e tal. É isso, esse foi o período grego, espero que você tenha compreendido e gostado da aula. Se você quiser, se inscreva no canal, deixe um like, eu te aguardo para a próxima aula. Um abraço.